estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia, e a nossa aula hoje é a terceira aula para o 7º ano do ensino fundamental. E nós vamos continuar o nosso passeio pelo Brasil, ok? O tema hoje é o território brasileiro. Lembrando, território grande, né? Podemos dizer que o Brasil é um país de extensão continental. Falar que o Brasil é um país de extensão continental nos faz perceber algo interessante. Esse mapa mundi, o objetivo dele é mostrar os maiores países do mundo. Em primeiro lugar, nós temos aqui a Rússia. Primeiro lugar, certo? Preste atenção nisso agora. Segundo lugar, o Canadá. Está aqui. Agora, você vai pegar alguns livros que vão falar para você que o terceiro lugar é a China. Estão errados esses livros, Eliane? Não, eles estão desatualizados. Tá certo? O terceiro lugar são, hoje, os Estados Unidos. Ué, Eliane, por quê? Ele cresceu? O que aconteceu? Na verdade, a geopolítica mundial, que é o que vocês vão estudar no próximo ano, as interações aí fizeram com que a China perdesse alguns estados, algumas ilhas. Então, a China, que era o terceiro, passou para o quarto. E os Estados Unidos, que era o quarto, passou para o terceiro. Ok? Porque a China, algumas das ilhas estão se desagregando, estão saindo, conseguindo sair do sistema ali. Pode ser também que a geopolítica tenha uma reviravolta e eles venham se agregar, tá certo? Ou que ainda venha ficar menor ainda. Nós temos vários conflitos separatistas na China, ok? Então, a China, se você olhar os números desse mapa, a China está em quarto lugar. E em quinto, vamos tocar os tambores aí, né? Esse país maravilhoso, o Brasil. Você, inclusive, vai encontrar alguns livros que dizem assim: o Brasil é o quarto país maior do mundo em terras contínuas, porque os Estados Unidos, ele tem essa extensão total juntando o Alasca e algumas ilhas. Quando eu falo algumas ilhas, são bastante ilhas no Pacífico, ok? Então, nós temos que ter alguns cuidados quando nós nos referirmos a essa hierarquia de países no sentido de extensão. É por isso que, às vezes, eu brinco, né? No 6º ano, eu sempre brinco que mapa tem prazo de validade. Faz mal à saúde? Não. Mas ele pode atrapalhar os seus estudos, porque o mapa ele tem que estar sempre atualizado. É por isso que é importante ter uma data no mapa. Ok? Então, observem isso. Por curiosidade, dê uma olhadinha nos livros, busca na internet sobre isso que eu estou te falando. Tá ok?
além de ter uma extensa costa com 7.367 quilômetros de praias maravilhosas. Olha só o tanto de praia que nós temos. Nós precisamos conhecer isso aí. 7.000 quilômetros de praia. É muita coisa. Banhada pelo Oceano Atlântico. Então, qual o oceano que banha o nosso país? Oceano Atlântico. O Brasil tem também 15.000 quilômetros, 15.719 quilômetros de fronteira terrestre. É outro problema. Por que que é um outro problema? Porque isso tem que ser vigiado. Se você não vigiar, vão entrar contrabandos, vão entrar coisas que não deveriam entrar. Então, ter um território tão grande para administrar não é fácil. Por quê? Porque nós precisamos, cuidar, administrar as diferenças que nós vamos ver para frente, que são muitas, devido a essa extensão toda, mas que também precisa ser resguardado. E é interessante, se você olhar na história do Brasil, os primeiros portugueses que aqui chegaram, eles tinham a intenção de comercializar, né? Pegar madeira, leva para a Europa, traz alguma coisa de lá, troca, vai fazendo esse comércio. Por 30 anos, Portugal não se estabeleceu aqui. Vai na história. Só que aí o que acontece? Eles perceberam que eles iam perder essas terras. Se não ficassem, se não se estabelecessem aqui. E eles fizeram um planejamento e quase que não deu muito certo. Por quê? Porque eles não imaginavam que era tão grande esse território. Que eles foram alargando as fronteiras e precisa de muita coisa para poder tomar conta disso aqui. Ok? Ocupando grande parte da porção sul do continente chamado América do Sul. O subcontinente América do Sul. Aproximadamente 48%, quase metade da América do Sul é território brasileiro. Olha bem, 48%. Por isso que nós falamos que o Brasil tem a extensão continental. Na verdade, nós falamos isso por quê? Porque ele é maior que o menor dos continentes, que é a Oceania. Ok? Só o Brasil. Não estou falando da porção da América do Sul toda, não. Só o Brasil. A associação entre a localização geográfica e sua extensão territorial é um dos fatores que contribui para que exista no território brasileiro uma grande diversidade, de paisagens, de relevo, de clima, vegetação. Agora é interessante, porque não é só físico essa diferença. Você, sendo brasileiro, se você colocar alguém lá do Rio Grande do Sul, um paulista, mineiro, carioca, baiano, e de qualquer estado, você vai perceber que existe o quê? Um sotaque diferente. Não é verdade? E por que que isso acontece? Esse território é muito grande, então existe uma variedade também
no modo de vestir, na culinária. Quando eu falo da culinária mineira, o que é que vem na sua mente? Queijo, o cafezinho, não é verdade? Frango com quiabo. Mas tem outros estados que eu vou falar de culinária e eles vão falar outras comidas. E nós vamos ver que o clima, a localização, a altitude, o relevo, tudo isso vai interferir nesses detalhes. Tá certo? As características destes componentes físico-naturais, olha, isso aqui é importante, que nós estamos falando de questões físicas, questões naturais, podem influenciar na vida das populações de cada região. Aí vai entrar a cultura. Porque quando eu falo de físico e naturais, eu estou falando de algo que é palpável. Certo? Agora, quando eu falo da cultura, já não é tão simples de você perceber. Não é uma coisa física, uma coisa que você vai pegar. Mas você vai enxergar isso aí. Ok? Vai ouvir, vai sentir. Não é verdade? E aí esse mapa mostra um pouquinho dessa realidade para a gente. Tá certo? Observem bem nesse mapa que nós temos, olha, eu disse que nós temos aproximadamente 7.000 quilômetros, 7.300 quilômetros de praias. Não é verdade? Banhado pelo Oceano Atlântico. Então, mas mesmo assim, não são iguais. É interessante. Eu gosto de ouvir as pessoas dizerem o seguinte: você está indo para a praia? Estou indo para a praia. Praia quente ou praia fria? Se você vai para Guarapari, é frio. Se você está indo para o Nordeste, é quente. É tudo do Brasil. São lindas. Cada uma delas tem a sua característica, a sua beleza, a sua atração. Dentro de um mesmo país, mas cada uma delas diferente, as suas características. Você pode olhar aqui São Paulo, que é chamada a nossa selva de pedra. Olha Minas também. Mas são diferentes. Olha aqui Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pará. Temos muita água nesses estados? Temos. Mas cada um deles com a sua característica. E aí você pode chegar para mim e falar assim: Eliane, peraí, você errou feio. Como é que você me coloca uma onça na Amazonas? O maior mamífero. Você não pode esquecer que nós temos aqui, não é verdade, o Pantanal. E nessa região aqui, ó, nós temos a área de transição entre o Pantanal e a região amazônica. E é o meio onde vivem os grandes mamíferos. E ela aí está mostrando a questão selvagem da floresta amazônica. Ok? Então, mesmo 7.000 quilômetros banhados pelo mesmo oceano, cada lugar aqui tem uma característica diferente. Quando você vai para as praias do sul, a comida é de um jeito. Quando você vai para as praias no sudeste é de outro, no nordeste é de outro. Por quê? Porque é a cultura local influenciando.
É o mesmo país, mas sofre a influência local. Muitas características, ok? E aqui, mais uma vez, destacando a grandeza do Brasil. Observem bem, quase 7.000 quilômetros, né? 7.300 quilômetros banhado pelo Oceano Atlântico e 15.700 quilômetros de fronteira terrestre. O Brasil só não faz fronteira na América do Sul com o Equador e com o Chile. Ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Ok? É importante saber isso. De novo, Eliane, que é isso? Onde se localiza o Brasil? Esqueceu que é o tema da aula? Mas é importante. A resposta para essa pergunta depende do estudo realizado. Até agora nós falamos da localização no continente americano e no subcontinente América do Sul. Agora nós vamos considerar o aspecto geográfico, né? Os hemisférios e as zonas térmicas. Com relação aos hemisférios, nós precisamos saber o seguinte: nós temos o principal paralelo à linha do Equador. Principal paralelo. Ele divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Certo? Então, em relação à linha do Equador, que é o principal paralelo, o Brasil tem terras no norte, um pedacinho de terras do norte, e a maior parte do seu território no sul. Ok? Então, nós já vimos que, em relação aos hemisférios, pouquinho de terra do Brasil está no hemisfério norte e a grande maioria das terras do Brasil está no sul. Paralelo, o Equador. Quando eu olho aqui, eu tenho o principal meridiano, o meridiano de Greenwich. E o meridiano de Greenwich, ele divide a Terra em hemisfério leste, hemisfério oeste. E nesse caso, todo o território do Brasil, olha aqui, ó. Todo o território do Brasil está no hemisfério oeste. Isso é muito importante. Por quê? Nós podemos dizer que as terras do Brasil se encontram em 3 dos 4 hemisférios. Em relação ao Equador, nós temos terra no hemisfério sul e no norte, sendo que a maior parte das terras brasileiras está no hemisfério sul. E, em relação ao meridiano de Greenwich, todo o território ocupa terras, né? Suas terras estão no hemisfério ocidental ou oeste. Tranquilo assim, pessoal? Isso é importante de você saber. Mais uma vez, e aqui nós temos um outro detalhe a ser observado. Linha do Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Aí o que acontece? Essa linha aqui, ela pega o território do Brasil no sul da região sudeste. Ela passa no sul do estado de São Paulo.
E quando ela passa no sul do estado de São Paulo, ela pega o sul de São Paulo e toda a região sul. Então, isso aqui, tá? Nós vamos falar que está na zona subtropical. Enquanto que a maior parte do Brasil está na zona tropical. Aí eu volto a dizer, é por isso que o poeta canta, né? O poeta escreveu e o músico canta. Deixa eu consertar isso aqui. Moro em um país tropical. E muito lindo, com uma diversidade muito grande. Certo? Então, é por isso que os nossos climas é o tema da nossa próxima aula. Nós vamos estar falando sobre o que isso vai interferir no nosso clima. Isso interfere diretamente no estudo das nossas paisagens, na cultura, na maneira de viver de cada um dos lugares, ok? E que você esteja atento a isso. Tranquilo? Só para lembrar, em relação à linha do Equador, nós temos terra no hemisfério norte e sul. Em relação ao meridiano de Greenwich, todo o território brasileiro está, no hemisfério ocidental ou hemisfério oeste. Tranquilo até aqui? Pessoal, para acessar a nossa plataforma e fazer as atividades, isso é importante, não esqueça, você pode até apontar, basta você apontar a câmera do seu celular para esta imagem que aparece no canto da tela, tá certo? Faça as atividades, marque que fez, é importante para o seu professor, ele vai estar te avaliando, e não se esqueça, acesse também as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Ok? E até a próxima aula. Tchau, tchau!